Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindo a esse 20º vídeo. Nós estamos hoje no 20º dia e automaticamente no capítulo 20 do Evangelho de São Mateus. Estamos aí nos encaminhando para os finalmente, por assim dizer, e hoje nós teremos até um sinal e um ponto bastante importante do entendimento desse caminho que o Senhor vai fazendo em direção à cruz, não? Mas como disse, estamos no capítulo 20, que você possa pegar a sua Bíblia, não? Já pegar o seu bloco de anotação, tomara que você já tenha feito o seu momento de oração aí, pedindo ao Espírito Santo, pedindo a Deus o discernimento necessário, para que a gente possa então se debruçar sobre a Palavra de Deus, não? Pegue sua Bíblia então e vamos juntos acompanhar o processo, tá bom? O capítulo 20, no fundo, começa ainda falando a mesma coisa do capítulo anterior. No vídeo anterior e no capítulo anterior, termina-se aí no capítulo 19, no versículo 30 diz: porém, muitos dos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Se você for olhar no capítulo 20, no versículo 16, vai estar dizendo: assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Ou seja, no fundo, aqui o Senhor ainda está falando da mesma temática, não? Ainda está falando da mesma coisa, que é aqueles que se entregam para o reino, aqueles que se doam para o reino, aqueles que se entregam para a evangelização e tudo mais. No vídeo anterior nós falávamos daqueles que deixam pai, mãe, filhos, casa, irmãos, irmãs, que receberão 100 vezes e o reino do céu receberão 100 vezes, mas já aqui terá como herança a vida eterna, não? Portanto, o Senhor ainda está falando da mesma temática, só que aqui no capítulo 20, ele vai falar sobre os trabalhadores da última hora. O homem saiu, chamou trabalhadores para trabalhar, prometeu para eles um denário, só que depois ele saiu de novo, chamou mais um grupo, saiu ao meio-dia, chamou mais um grupo, saiu no meio da tarde, chamou mais um grupo, saiu no final da tarde, chamou mais um grupo, e no final, que foi reunir todo mundo, deu para todos o mesmo salário, só que aqueles que foram chamados primeiro se acharam injustiçados, não? Porque aqueles que chegaram no fim da tarde receberam a mesma quantia deles que chegaram primeiro, e o Senhor falou: mas esse foi o combinado, portanto você está achando ruim porque eu sou bom? Não, não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que é meu, né? E ele termina então o versículo dizendo: assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. No fundo, o que ele está dizendo é que aqui, nesse sentido, esses últimos que estão sendo chamados é a nossa geração, não? Porque o Senhor chamou todo o povo de Israel, chamou todo a Jerusalém e tudo mais para o seguir, para serem fiéis à sua palavra, para serem fiéis aos seus mandamentos e tudo mais, mas ainda tem os operários de última hora, e até que chegue o fim dos tempos, o Senhor continua chamando pessoas, e todos herdarão o reino, todos herdarão o mesmo reino. Não é porque aqueles foram chamados primeiro, aqueles que foram chamados últimos, aqueles que foram chamados quando que viram o Senhor ali, a não ser os apóstolos, mas isso fica para um outro momento, mas aqueles que vivenciaram ainda o Senhor, o início da igreja, a Idade Média e agora nesse século, e eles herdarão reinos diferentes, lugares diferentes. Não, todos herdarão o reino dos céus na mesmíssima glória, na mesmíssima alegria, contemplarão o Deus face a face, se assim fizerem, por merecer, por meio dos mandamentos, por meio da fé, por meio da prática, das ações do dia a dia, enfim. Então o Senhor está aí falando isso e tentando explicar dessa maneira: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, no sentido que Ele ainda tem chamado os seus, assim como me chamou, assim como chamou a você, e vai continuar chamando muitas pessoas depois da gente, e tomara que muitas pessoas depois da gente venham realmente para entrar na graça que é a vida do reino já aqui, mas indo em direção a esse reino que nos espera no fim dos tempos. Não? Depois, a partir do versículo 17, o Senhor vai fazer
o terceiro anúncio da paixão. É a terceira vez que ele vai falar sobre a paixão. Só que aqui, nesse terceiro anúncio da paixão, no versículo 17, ele vai dar muitos detalhes. Se a gente for ver os detalhes que ele dá aqui, ele pincela, claro. Mas se a gente for ver os detalhes que está aqui, ele está dizendo praticamente todos os elementos que vai acontecer com ele. Vamos ler juntos? Versículo 17. Enquanto estava subindo a Jerusalém, atenção, enquanto estava subindo a Jerusalém, guarde bem isso, que isso aqui é bastante importante. Jesus chamou os 12 discípulos à parte pelo caminho e foi lhes dizendo: estamos subindo a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. Ao terceiro dia, porém, ressuscitará. Então aqui o Senhor está resumindo o que vai acontecer com ele. E quando ele diz, olha, estamos subindo a Jerusalém por quê? Jerusalém é o lugar onde isso irá acontecer. Não? Então essa subida é como o Senhor está dizendo, olha, eu estou indo em direção a isso aqui. Eu já sei o que vai acontecer lá. E nós estamos indo em direção a isso aqui. Então o Senhor já está manifestando aos apóstolos aquilo que irá acontecer. Não? Ele está indo para Jerusalém para quê? Para que ele está indo lá? Olha, eu estou indo para isso aqui. É isso aqui que vai acontecer. Mas no terceiro dia eu ressuscitarei. Não? Depois, a partir do versículo 20, nós temos o pedido dos filhos de Zebedeu, que ainda é aquela controvérsia do reino, ainda quem é o maior do reino, quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda, não? Ele vai a mãe dos filhos de Zebedeu, perdão, vai dizer no versículo 21, ordena que esses meus filhos se sentem no seu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda, não? Novamente, aquela briga de quem vai ser o maior, de quem vai ter uma posição melhor, enfim. E o Senhor então diz que quem quiser ser o maior no meio de vós, seja aquele que serve. É o Senhor, novamente voltando àquelas lições, não? O que serve, o que acolhe o próximo, o que perdoa, aquele que se coloca à disposição. Enfim, novamente o Senhor ainda dando pinceladas dos sermões da comunidade que nós vimos nos vídeos anteriores e nos capítulos também. E aqui eu queria que você visse um negócio bastante interessante. A partir do versículo 29, o Senhor vai fazer cura de 2 cegos em Jericó. Vamos ler isso aqui para que você entenda. Quando estávamos saindo de Jericó, acompanhávamos uma grande multidão. Nisso, 2 cegos sentados à beira da estrada ouviram Jesus que estava passando e gritaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. A multidão os repreendia para que se calassem, mas eles gritaram ainda mais alto: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus parou e os chamou, dizendo: que quereis que eu vos faça? Eles disseram: Senhor, que nossos olhos se abram. Tomados de compaixão, Jesus tocou nos olhos deles. Imediatamente recobraram a vista e passaram a segui-lo. Aqui a gente pode ver várias coisas, não? Cegos que querem chegar até o Senhor e pessoas que repreendem, não? Como se eles não tivessem o direito de ir até ao Senhor, como se eles não pudessem. E às vezes nós achamos isso também, que tem pessoas que são dignas e que são indignas de tentar fazer um caminho com o Senhor. No fundo, nenhum de nós é digno de tentar fazer esse caminho com o Senhor, de tentar entrar na sua lógica, de tentar se aproximar dele. E que nós não sejamos impedimento para que ninguém possa se aproximar do Senhor. Que a gente não faça isso, como se alguém não merecesse, como se alguém não tivesse esse tipo de merecimento, como se nós merecêssemos estar próximo do Senhor, como se nós merecêssemos sentar no banco e celebrar o Senhor, como se nós merecêssemos ser agentes de pastorais, como se nós tivéssemos essa capacidade. Não. Que nós não sejamos impedimentos de ninguém para que ninguém se aproxime do Senhor. Ninguém se aproxime do Senhor. Mas aqui eu queria ainda dizer uma outra coisa. No final, o Senhor pergunta o que eles querem. Eles dizem: Senhor, que nós enxerguemos.
não? Que nossos olhos se abram, por assim dizer, essa é a melhor palavra, essa é a palavra que eles usam. E vai dizer, Senhor, tomar de compaixão, tocou nos olhos deles. Imediatamente recobraram a vista e passaram a segui-lo. E isso aqui é bastante importante. Não parece, mas é muito importante. Porque se a gente for olhar no comecinho do capítulo 21, a gente vai tratar o capítulo 21 inteiro no próximo vídeo, mas é interessante que no capítulo 21 é a entrada do Senhor em Jerusalém. O Senhor estava indo em direção a Jerusalém, lembra? E aqui no versículo 21 o Senhor entra em Jerusalém. Vai dizer o versículo 1, quando se aproximaram de Jerusalém, o Senhor está chegando em Jerusalém. E por que essa questão do último versículo do capítulo 20 é importante? Que eles recobraram a vista e passaram a segui-lo. Porque no profeta Isaías, há uma profecia dizendo que os cegos acompanhariam o Messias em Jerusalém, para entrar em Jerusalém. Aqui não é colocado, Mateus não põe isso aqui, mas isso aqui é um cumprimento de uma profecia, que os cegos acompanhariam o Messias, e esse seria um sinal da chegada do Messias. Não? Então aqui novamente é um cumprimento de uma profecia, para mostrar para os judeus que aquele ali é o Messias esperado. Não? Portanto, a gente já vê que aos poucos essa proximidade com a cruz, proximidade para que ele seja entregue, então vai ganhando sinais, vai ganhando corpo e cada vez vai aparecendo mais, cada vez vai se tornando ainda mais parte dessa agenda. Não? E agora, a partir de agora, isso vai acontecer cada vez mais e nós vamos começar a acompanhar ainda com mais profundidade esses sinais, essa chegada e a saída do Senhor até Jerusalém. Não? Tomara que esse vídeo tenha conseguido falar ao seu coração, não? Principalmente com essa parte de que nós sejamos bloqueio para que ninguém se aproxime do Senhor, porque ninguém de nós é digno, ninguém de nós faz por merecer estar no caminho do Senhor, faz por merecer ter fé, ninguém de nós é digno, é graça que Deus nos concede, portanto todos nós temos direito de entrar nessa graça e que nós não sejamos impedimentos de ninguém que possa participar da alegria daqueles que fazem parte da comunidade dos crentes. Nos vemos no próximo vídeo, tá bom? E que você não deixe de fazer as suas anotações e rezar nesse tempo. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.